Dizer, um pedido que eu faria para a comunidade que assiste esses programas, que está interessado em investimento, é parar com a polarização dentro dos podcasts, dos comentários, que eu acho que o Salomão vai concordar comigo, o Mateuzinho vai concordar comigo. Não tem coisa pior do que você estar tentando levar uma conversa técnica ou levar uma conversa em que você quer balanço de opiniões, você precisa de balanço de opiniões, e você ter pessoas ou que são extrema esquerda ou extrema direita entrando no chat e tentando polarizar a conversa para um lado para o outro. Vou dar um exemplo para você. A gente foi entrevistar Henrique Meirelles, uma pessoa, cara, o Henrique Meirelles contribuiu para o país enormemente. Crack, um cara sério pra cacete. E foi CEO global de um grande banco. O único brasileiro chegou lá. Você está falando de um brasileiro que é completamente fora da linha. Completamente fora da linha, entendeu? Uma pessoa que trabalhou no serviço público e ajudou o Brasil. O cara ajudou o Brasil, o cara estava no governo Temer, foi no governo mais... A gente quase não conseguiu fazer o programa. O cara pôs o trem no trilho, Quase não conseguiu fazer o programa porque as pessoas polarizavam para a direita ou para a esquerda. Gente, senta para escutar o cara. Senta para escutar a opinião contrária. Senta para ser pragmático. Você quer... Investimento é pragmatismo. Investimento é você saber ouvir o outro lado. Se você não souber... A coisa que você mais aprende de investimento é quando você treina o analista, que entra, você treina o seguinte: dê a notícia pró a sua posição, da mesma maneira, com a mesma intensidade que você dá a notícia contra a sua posição. Como é que a escola te ensinou a fazer redação? Como é que era? Não me lembro. Você abre, desenvolve, fecha. Faz a tese, faz a antítese e faz a conclusão. As pessoas hoje fazem a tese e vão embora. Não, exatamente. Até porque escreve só um parágrafo e vai embora. Você é uma besta. Aí você fala assim, puxa vida, né? Realmente isso inviabiliza a conversa. A coisa toda é essa, cara. A coisa mais difícil do mundo é explicar isso para uma pessoa que entra no mundo de investimento. É dizer assim, se sair uma notícia que é contra a sua tese, você me traga mais rápido do que sair uma notícia que é a favor da nossa tese. Porque o analista sempre vai trazer a notícia que é a favor da tese dele. Eu falo, o economista que tenta acertar o PIB no final do ano, a inflação, tarará, contribui menos que o economista que chega para o time e fala assim, olha, do que o mercado está vendo, onde eu vejo mais chance de estar errado é aqui, aqui e aqui. Essas são as oportunidades de ganhar dinheiro. É o que não está precificado. Deixa eu falar uma coisa importante disso. A gente reclama pra caramba essa conversa vai muito no sentido de que você tem um bolsão no Brasil, em que o eleitor mediano é muito mais pobre que o eleitor médio. Esse bolsão de pobreza, desde a eleição da Constituição de 88, a democratização, acaba votando por benefícios e acaba gerando um pouco do fiscal que a gente tem. Querido, quem é que não vota com o bolso? Quem é que não vota? Você acha que a gente no mercado votava no Bolsonaro simplesmente porque a gente acreditava? A gente votava porque a gente achava que ia ser a Faria Lima. Óbvio. Todo mundo vota com o bolso. Querido, você não quer que seu negócio cresça, lógico, tenha mais patrimônio, gere mais riqueza, você possa pegar mais gente. Você quer isso. Eu tenho 5 filhos, pô. Mas amigo, é verdade, amigo, meus 5 filhos estão na frente de todo mundo. Amigo, senta para escutar a opinião contrária. Senta, balanceia. Não fala com o fígado. E não entra, por favor, no podcast, ali na coluna do podcast, para fazer propaganda política, porque não vai ajudar ninguém a aprender mais. A gente está aqui para aprender mais. Eu estou aqui para aprender. Que eu falo, eu gosto de falar isso, eu conheço esse negócio, sei lá, se faz sentido ou não. Para mim faz muito. O viés ideológico te emburrece, porque você elimina a hipótese. E ao eliminar a hipótese, você reduz muito o teu campo de observação. E assim, eu vi e gosto do que ele falou. Não é para um lado ou para o outro, para os dois lados. Extrema esquerda ou extrema direita. Extrema direita eu não estou falando do ponto de vista de fascista, não fascista. O cara que realmente não quer nem ouvir, não quer conversar, e veio do PT é ruim. Não, veio do Paulo Guedes é uma porcaria. Olha o desempenho dessa turma, porque você vê o que o pessoal escreve, você consegue mapear quem são. Até cara que confunde, né, uma carta ao mercado, que deveria estar falando de investimentos, economia, e virou uma carta ideológica. Mas fala, pô, isso aqui não é um ambiente para isso. Escreva um negócio fora da tua empresa, na pessoa física. Posso escrever no jornal uma coluna sobre o que eu quiser, sobre música, se eu quiser. E isso levou as pessoas a cometerem erros boçais de investimento. Eu queria trazer uma provocação ainda maior sobre esse assunto, porque, de fato, a gente, como produtor de conteúdo, a gente está na cara desse extremismo. A gente vê nos comentários, a gente vê em lives, mas a gente vê também isso no Congresso, a gente vê os próprios representantes políticos também são polarizados. A gente vê em fóruns de gestores, de grupos de WhatsApp, pessoas que são investidoras, não são só o eleitorzão ali, né? O pessoal tomador de decisão, também com um discurso mais politizado, né? Mais radical. Não são todos,
porém não precisa ser uma maioria para ser barulhenta, né? Então, você acha que isso também é um reflexo da própria sociedade brasileira, Rui? Sobre essa radicalização de, não seja tão radical, mas será que a sociedade como um todo já não está muito mais radicalizada do que deveria? Não, acho que o problema é o seguinte, a verdade é que o ser humano tem uma tendência. Eu estou lendo o livro do Robert Sapolsky, maravilhoso. Ele tem um livro maravilhoso chamado Behave, mas que ele fala muito até dos efeitos que é coisa tribal da sociedade. Então, qualquer sociedade. Não existe ser humano que não vive em sociedade, para começar. Só o coitado Zaratustra lá, do Nietzsche, que vivia isolado na montanha. Mas todo mundo vive em sociedade. Não interessa se é da Papua New Guinea ou se é no Brasil, o que é que seja. E dentro dessa sociedade, a nossa constituição genética e epigenética social, ela faz com que a gente identifique quem é a tribo e quem não é a tribo. Tá? E se você der as condições certas na sociedade, eu acho que esse exemplo máximo disso é o nazismo alemão, você consegue claramente dizer isso é um absurdo. Você chegou a um extremo entre dizer quem é a tribo e quem não é a tribo. Né? Você parou com o processo de cooperação, que é que faz o ser humano ser a raça maravilhosa que é, e consegue via cooperação, e você transforma em duas tribos, essas tribos ficam cada vez mais antagônicas dentro desse processo, e o Sapolsky até identifica os hormônios que faz com que essa tribo divirja tanto dessa tribo aqui. Ele fala assim, oxitocina, por exemplo, é uma coisa que faz com que mãe e filho se amem, mas ao mesmo tempo é o que faz com que uma parte da tribo comece a trabalhar de maneira completamente antagônica à outra parte da tribo, tá? Bom, o futebol é isso, né, cara? Palmeiras, Flamengo, o que quer que seja, você cria duas tribos, né? Por que alguém torce pelo Palmeiras? Você criou duas totalmente tribos. Subjetivo. É tudo subjetivo. E se você deixar isso culturalmente andar, né, sem checks and balances, por exemplo, nos Estados Unidos você teve isso, você teve a invasão do Capitólio, você tem uma sociedade, pensa na eleição pré-Biden-Trump, a última eleição, como os Estados Unidos estava polarizado, você tinha briga de rua. Não, pode ir um pouco para trás, né? Lembra da eleição do George W. Bush e a briga com o Gore sobre os ballots? Ali já estava o germe dessa polarização. E se você não para, você tem que pensar o seguinte, os Estados Unidos são instituições criadas desde ali dos Founding Fathers, que eram pessoas realmente iluminadas. Você teve, e que criaram aquelas instituições, e aquelas instituições permearam os Estados Unidos. Você teve que lutar uma guerra sangrenta, que foi a Guerra Civil, para você consolidar aquelas instituições, e você levou essa sociedade até onde ela chegou via certos valores. Só que se você não tiver checks and balances, se você não deixar, se você deixar a sua cultura definhar, e tempos fáceis fazem pessoas fracas, a verdade é essa, né? Quando você luta uma guerra, você tende a ser uma pessoa mais, você entende o custo de decisões, você entende o quão ruim a vida pode ser, mas pessoas fracas geram instituições fracas. E instituições fracas, você acaba caindo nessa questão da polarização. Você tem que parar para pensar que você não ganha... Meu pai é uma pessoa que, tipo assim, me ensinou muito na vida. E quando eu tomei mais posições políticas na vida, ele virou para mim e disse assim, filho, eu trabalho aqui em Brasília. Eu vejo eles se elegerem e chegar. Eles chegam aqui, filho, eles se acertam. E você está de bobo aqui, querendo tomar o lado de um ou o lado de outro. Luta pelas instituições, filho. Luta pelo melhor que você possa fazer para o país. Quer servir teu país? Vai no... Quer servir teu país? Você que está reclamando aí do Lula ou do Bolsonaro, o que é que seja, vai para o serviço público. Serve no serviço público. Dá o seu tempo pelo país, como o Marcos Mendes, ou como o Marcos Lisboa, ou como o Henrique Meirelles, ou como tantos outros, Helena Landau, que a gente entrevistou, pessoas que dedicaram parte da sua vida ao serviço público. Eu não dediquei, tá, a parte da minha vida ao serviço público. Mas eu admiro essas pessoas que fizeram isso. Para de reclamar e vai tentar ajudar o país de alguma maneira. Porque as pessoas que assistem esse podcast são o topo da intelectualidade emergente brasileira. São pessoas normalmente de faculdade, jovens, que querem prosperar, querem crescer, querem entender mais do mercado financeiro. Serve o país, querido, em vez de reclamar. Vai lá servir. Não, e mais um alerta. Se não ficar mais tolerante, mais permeável, não vai chegar a lugar nenhum. Chance de dar certo é muito menor. O cara mais aberto, mais arejado, mais curioso, mais tolerante, que provoca, inclusive quer ouvir o antagônico, né? Tende a ter um processo de crescimento pessoal muito e profissional maior, muito maior. Isso é um conselho que eu estou dando. Eu vejo o Marco, por exemplo, sabe que o Marco Freire, a gente trabalha junto o tempo todo. O Marco, quando ele fala da tese de investimento, ele já chegou ao ponto em que a maneira que ele enuncia a tese de investimento é: isso vai dar errado
para mim, se isso acontecer. Não começa com vai dar certo. Essa tese eu tenho e ela vai dar errado se acontecer isso, aquilo. Você já começa pela Inclusive, antítese. já sabe até qual é o head. Você já começa pela antítese. Né? Você vê que coisa maravilhosa. Eu normalmente falo, quando eu falo de duas maneiras. Eu começo falando, eu posso estar errado, e aí eu enuncio. Ou depois eu enuncio e digo assim, mas eu posso estar errado. Porque até dentro de uma instituição, quando você chega a um certo nível de senioridade, a falta de cabelo, alguns cabelos brancos, no meu caso a falta de cabelo, o que você fala influencia muito as pessoas. Sim. E você tem que indicar para as pessoas que você pode estar errado, cara. E que você, tipo assim, senão as pessoas acreditam que existe o Uberman, existe o Superman que vai... Não, você vai errar, querido. E você vai errar bastante. Você queria fazer uma pergunta? Não, é só um comentário. O nosso público, a maior parte deles está entre 32 e 45 anos. Então, não são tão jovens assim. Mas, tipo assim, melhor ainda, porque essa é a parte que está entrando na fase mais produtiva da carreira, entendeu? E que pode mais contribuir com o país. Quer realmente contribuir com o país? Vai para o serviço público, gasta 5 anos da tua vida no serviço público para poder ajudar o país. E esse embate de ideias, a gente valoriza muito, a gente tenta sempre trazer aqui no Market Makers, mas até nas nossas decisões internas de investimento. Né? Eu acho que um evento legal desse ano, de 2023, obviamente não foi público, né? Porque foi aquele almoço que a gente teve com um gestor de ações de longuíssima data, já passou por várias casas importantes, e nesse almoço, cariocão, assim, cara... estava claramente pessimista com o Vulcabras, que é uma das nossas teses, era, né, uma das teses favoritas da carteira, hoje já tem uma posição menor, mas foi um dos grandes contribuidores. E ele olhou, o quê? Vulcabras é short, esse papel é short, essa fábrica que vende calçado tá muito caro. E o Matheus ali, ó, no embate, assim, conversando de uma maneira... O importante é ouvir o porquê que ele pensa diferente, né? Para entender... Se ele está deixando de ver alguma coisa, porque a partir dali você consegue entender. Mas né? pode ser, né? Às vezes um E a gente anjo pode dar soprando orelha A gente já pode dar errando, né? E a coisa mais valiosa que a gente tem nas nossas teses é realmente sempre buscar quem está fazendo diferente da gente. Né? Eu vou contar uma história. O falar não sei é importante, né? Uma vez que você sabe o que você não sabe, você está disposto a aprender. Então, né? na equipe do Marco Mac, que é o Marco Antônio Mac, é o nosso gestor macro. E ele tem uma equipe grande. E o nosso economista-chefe, Alexandre Manuel, ele tem um perfil muito interessante. Ele trabalhou, levado para o governo pelo Marcos Lisboa, no governo Lula 2003, 2004. Aí teve mensalão, o Marcos Lisboa resolveu ir e também foi embora. Então saíram os dois. E depois, em 2016, o Mansueto levou ele para o governo Temer. E ele teve o primeiro ano no governo Bolsonaro e depois também foram embora. Então ele conseguiu, primeiro, conhece bem o setor público, conhece muito bem o setor público, é um economista com uma visão fabulosa, mas olhou os dois lados da coisa. E é um pouco do que o Rui está falando. Quando você chega lá, tudo bem, né? O político tem que manter a ideologia acesa, mas você está vendo outros problemas e age de outra maneira. E ele foi, e o MEC logo comprou essa tese, eu era muito mais cético. Só que você vai vendo, né? O cara vai te explicando, você vai vendo o que vai saindo, você vai vendo os fatos. Agora o mercado, mês passado, foi interessantíssimo, né? Acabou o déficit zero, vou gastar pra caramba. O Congresso vai abraçar a tese de mais gasto, vai pedir mais emenda e o negócio vai... E aí vieram o Pacheco e o Lira, para quem acha que que político não vale nada, Congresso é uma porcaria, e vieram e falaram, olha, nós não vamos patrocinar essa ideia, se você quiser você faz a PLO e traz para cá, o desgaste vai ser todo seu. E o governo recuou, pelo menos até o final de março. O déficit zero vai ser perseguido, o que é ótimo, né? Então, assim, e você não vê as pessoas darem um passo para trás e falarem, não é que isso foi bom? Eu esperava coisa pior. Se você não tiver essa mentalidade de investimento, você vai se dar mal. E eu expando, né? Não é investimento, na vida. Você vai se dar mal nas relações, você vai se dar mal em casa, com amigos, no restaurante. No seu casamento. Exato. Intolerante, né? Autoritário, estou sempre certo. Eu não quero conviver com alguém assim, né?